professor fala aí com detalhes para mim agora sobre esse negócio de botar a mão na massa. Como que o aluno vai ter acesso? Como que o aluno vai botar mesmo essa mão na massa? O que ele vai fazer aí para botar isso na prática, professor? Maurício, né? Aqui, ó, aqui na tela nós temos alguns componentes. Nós temos aqui, né, um braço robótico, né? Um braço robótico utilizado nos nossos experimentos exatamente como ele está aqui, certo? Nós temos um carro autônomo também utilizado nos experimentos exatamente como ele está aqui. É claro que isso vai ser opcional, né? A compra desses componentes, desses kits é opcional. O aluno pode comprar ou não. Sugerimos, né, que ele compre porque isso vai facilitar muito o aprendizado. Né? Mas são coisas que a gente pode até, né, tornar independente, né? O curso propriamente dito e o valor do kit. Mas a sugestão nossa é que esses kits sejam adquiridos em paralelo com o curso. Nós temos aqui um protoboard, né? Um protoboard, a gente vai ver para frente. Hoje a gente vai começar bem pelo básico lá da eletrônica, Sim. né? Mas para frente a gente vai ver como é que a gente usa esse protoboard, né? É tipo uma placa onde a gente vai conectando os componentes, vai interligando os componentes para fazer o nosso experimento sem precisar soldar, né? Quando uso o protoboard não preciso soldar, né? Senão eu teria que soldar, teria que fazer uma placa, daí não funcionou. Ah, joga fora, começa de novo. Então, experimentalmente, o protoboard é um equipamento bem interessante para ter aí no laboratório. Aqui nós temos os LEDs, né? Temos aqui os push button, né? Os sensores, os resistores, né? Um servomotor. E existe, como tu mesmo falou, Maurício, existe Sim. uma infinidade de componentes e pequenos módulos De baixo que custo também, né, de professor? baixo custo, de baixo custo. Lembrando sempre, a gente busca por trabalhar com baixo custo. A gente entende que nem todos têm condições de comprar kits, né, caríssimos. Inclusive, o nosso curso de robótica é diferente da maioria, porque tem muitos cursos, inclusive nas escolas, mas que usam kits caros, Maurício. Como um Né? Lego, né, professor? Né? O Lego é um kit excelente, É um mas dos que tem melhores. um valor, agregado. Mas na minha opinião, Maurício, o aprendizado, o Lego eu sugiro para as fases menores, para as crianças, né? Uhum. Que encaixando ali as pecinhas, elas vão aprendendo. Já agora, para essa faixa que a gente está aqui oferecendo curso de 15 anos para frente, a gente entende que botar a mão na massa de verdade, né, nos componentes eletrônicos de verdade, né, no chassi, no braço robótico, é muito próximo do que ele vai fazer lá na indústria. Olha só. Por exemplo, Maurício, cada placa essas placas aqui, né, são de baixo custo, Uhum. mas cada uma tem sua função específica, né? Essa aqui nós temos, né, um termorresistor, né, onde ele vai, a placa vai variar de acordo com a temperatura que incide sobre esse componente, certo? Um termistor conhecido, né? Essa outra placa aqui já são sensores ultrassônicos, ó, utilizados aqui no carro, aqui, ó. Que ela detecta um obstáculo e volta para não bater no obstáculo, certo? Essa outra placa aqui detecta campo eletromagnético, né? Então, é uma infinidade de componentes e de módulos que a gente interligando, Maurício, faz o que a gente quiser, né? O que a gente quiser, seja na automação industrial, seja na automação residencial, né, na robótica de uma forma geral, a gente consegue fazer muita coisa, né, com alguns poucos componentes, diria assim, Maurício. Olha só. Olha só, São coisas pequenas, né, professor, que fazem são muita coisa. um resistor desse aqui, por exemplo, são centavos, Maurício. Meu Né? Deus. Um LED desse, né, são centavos. Um push button desse são centavos. Né? Claro, daí tem a placa aqui. Essa aqui é a placa do Arduino, é um microprocessador, Maurício. Nós vamos trabalhar com Arduino. Ele é um microprocessador de uma linguagem aberta, software, hardware de fácil acesso e baixo custo. Só que essa imagem aqui, para ter ideia, Maurício, isso é o simulador. Lembra que eu falei, né, que Sim. a gente vai usar simuladores antes de botar a mão na massa, ou mesmo que de repente o aluno não tenha condições de comprar o kit no primeiro momento,
ele pode fazer todo o curso nos simuladores. Esse é um simulador um Tinkercad, onde a gente pode simular todo o circuito com um protoboard, interligando os componentes, fazendo a programação no Arduino, né, no microprocessador. A gente, aqui ó, provavelmente aqui é um sinaleiro, Maurício. Isso aqui é o sinaleiro, que eu montei esse circuito, né? Aqui é um sinaleiro do veículo e aqui do pedestre, né? Então é o sinaleiro. Poxa, mas é complicado, professor. Nunca trabalhei com programação. Ó, essa realmente é a linguagem de programação do sinaleiro. Aqui já não tenho certeza que é sinaleiro. Aqui é mais simples esse circuito. Mas enfim, né? Aqui é uma linguagem de programação. No primeiro momento ela é realmente complicada, mas nós temos a solução. Nós vamos trabalhar com blocos, né? Também teremos, quem tiver interesse em se aprofundar numa linguagem de programação, né, profissional, né, vai ter essa possibilidade, mas para início, para quem está iniciando, a gente vai trabalhar com blocos de programação, né? Blocos de programação. Parece ter como um monte quebra-cabeça, né, professor? Muito legal. Tu falou ali, Maurício, sobre jogos, né? Sim. Uma das formas de aprendizado que a gente usa é a gamificação. Esse mesmo programa aqui, a gente consegue desenvolver games, Maurício, né? Consegue desenvolver games de uma forma divertida, montando bloquinhos, né? Então aqui, vamos lá, vamos ler o que está escrito nessa programação. Aqui nós temos aqui, ó, as saídas, né, do Arduino, ó. Saída 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essas saídas vão ser energizadas quando eu achar que deve ser energizada. Na minha programação, ó, eu quero que energize a saída 2 nesse momento, a 3 nesse momento, a 4 nesse momento. Né? Então aqui é um display, né? Então provavelmente aqui vai dar origem a números, né? Número 1, 2, 3, 4. Dependendo do número, para quem não conhece o display, então aqui ó, ele tem esses lados, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 8 segmentos com um ponto aqui, são 8 segmentos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 segmentos, são 8 saídas. À medida que energiza uma outra saída, vai acender uma outra parte. Por exemplo, eu quero formar o número 1. O número 1, eu vou acionar essa parte, este lado e esse lado. O 2 seria essa parte de cima, essa aqui, essa e essa, dá o número 2. Então, dependendo das saídas que eu energizo, eu aciono, né, ou ligo, né, energizo uma parte, um segmento do display. Vamos lá, o que está dizendo na programação? Hoje a gente não vai falar de programação, só para você ficar um pouquinho curioso, né? Que está dizendo o seguinte, ó, definir para o pino 2 como alto, ou seja, o pino 2 aqui, ó, vai ser energizado. Alto e nível baixo. O nível alto é energizado, o nível baixo é desenergizado. Nesse mesmo tempo que energiza o pino 2, o pino 3 está desligado. O pino 5 está ligado. O pino 6 está desligado, né? E assim vai, eu defino qual a saída que eu quero energizar, qual a saída que eu quero que não esteja energizada, e a programação vai correndo ciclicamente, né, de acordo com o que eu defini. Então é muito legal, é muito divertido, Maurício, né? Sim. E sem falar que desenvolve o raciocínio de forma absurda esse tipo de conhecimento, esse tipo de atividade, Maurício. Show, professor. E dá pra ver que com o próprio simulador a gente já pode fazer muita coisa. E como o professor falou, vai despertar o interesse da pessoa, né? Ela botou lá no simulador, funcionou. Poxa, eu quero botar isso na prática agora. A pessoa vai querer executar isso.